Agora vamos colocar os pés do fogão. Vamos utilizar os 4 pedaços de cantoneira de 40 centímetros. Vamos marcar 15 centímetros em cada canto da caixa. Da parte do fundo, vamos utilizar um esquadro. Para marcar eu estou usando uma caneta, mas pode ser um lápis também. O importante é que fique visível para quando a gente colocar a cantoneira, servir de referência quando a gente for soldar. Depois de marcar os 4 cantos, a gente vai colocar as cantoneiras, uma de cada vez, e soldar no local, usando a marcação como referência. Deixa bem certinho, ó. Aí primeiro a gente vai pontear, dar um ponto de um lado e do outro, na parte de cima da cantoneira. Somente 4 pontos é o suficiente para manter a cantoneira no local. Depois que a gente soldar os 4 pés, as 4 cantoneiras no local e colocar as barras chatas para fazer a amarração, fazendo um X, aí a gente volta reforçando os pontos de solda. Dê os 4 pontos de solda somente na parte superior da cantoneira, jamais solde na parte de baixo, no final da caixa, porque senão as cantoneiras vão sair do alinhamento. Aqui já está soldado os 4 pés, as 4 cantoneiras. Ó, perceba que ficou bem centralizado, está bem justo. Veja aí como está ficando a frente do fogão. Depois de pontear as 4 cantoneiras no local, agora a gente vai fazer a amarração dos pés. Vamos fazer o X utilizando os 2 pedaços de barra chata de 42 centímetros. A gente vai colocar o primeiro no local de canto a canto. Vamos marcar 15 centímetros da parte de dentro. 15 centímetros de cada lado da primeira barra chata. Aí vamos somente pontear a barra chata no lugar, dar um ponto do lado e do outro. Depois de pontear a primeira barra chata no local, a gente vai colocar a segunda. Vai encostar bem na primeira, medir de um lado e do outro, deixar bem centralizado. Aqui está dando 17 centímetros de cada lado. Mede bem direitinho para ficar igual os dois lados na hora da soldagem. Sempre medindo quando estiver fazendo a solda, para que não saia do lugar.
Depois de pontear a segunda barra chata no lugar, aí a gente vai soldar o centro do X. Dá um ponto de cada lado para ficar bem seguro. Depois de ter ponteado toda a amarração, a gente vai retirar a casca e escovar para voltar reforçando os pontos de solda. Aí depois de tirar a casca e escovar, agora a gente vai reforçar todos os pontos de solda, um por um. Depois de ter reforçado todos os pontos de solda, a gente volta novamente, retirando a casca e escovando. Aí veja como ficou o ponto, bem reforçado. Os quatro lados. Aí agora a gente vai lixar com o disco flap, dando um acabamento. Aí depois de acabado, como ficou, acabamento todo feito. Aí agora a gente vai colocar a conexão, que é o encaixe da chaminé. Para fazer a conexão, a gente vai utilizar os dois pedaços de tubo de 15 centímetros, cortado em 45 graus. Temos que soldar essa conexão em 90 graus. Você pode estar usando uma tábua para nivelar e um esquadro para servir de referência. Para soldar, eu coloco na posição certa os dois pedaços. Dou um ponto de solda de um lado. Confere novamente com o esquadro. Se tiver na posição certa, aí é só virar e dar um ponto de solda do outro lado. Aí, ó, veja como ficou. Já está ponteado no lugar. Agora a gente vai terminar de pontear ele todinho. Não precisa puxar cordão de solda. Só pontear já é o suficiente para ficar seguro. Sempre ponteando de um lado e depois do outro. Nunca pontei sempre do mesmo lado de uma vez. Vá sempre alternando. Um ponto de um lado e um ponto do outro. Depois de ponteado, aí é só retirar a casca, escovar.
Aí já está pronto para soldar na caixa. Agora a gente vai colocar a conexão na caixa. Vamos usar o círculo como referência. Para achar a posição certa, para deixar bem centralizado no local na hora de soldar, eu vou utilizar um nível de parede para achar a posição de 90 graus, deixar bem centralizado. Achando a posição certa, é só marcar com a caneta ou com lápis, tanto faz, o importante é ficar visível. Aqui eu marco tanto na caixa como na conexão, para na hora que eu for soldar eu usar a marcação como referência. Eu dou um ponto de um lado e um ponto do outro. Não precisa fazer cordão de solda, é só pontear, é o suficiente para ficar seguro. Aqui já está pronto. Agora vamos fazer o batedor. Para fazer o batedor, vamos utilizar o metro de tubo de 1 polegada e o pedaço de barra maciça de 7 por 7 centímetros. Vamos pegar o tubo e centralizar, pontear bem no centro. De um lado e do outro. Depois que a gente pontear, aí a gente faz o cordão de solda para ficar bem seguro. Que esse batedor aí tem que ficar bem seguro, que vai servir para compactar o pó de madeira. Aí terminando de fazer o batedor, agora a gente vai fazer a última peça, que é a entrada de oxigênio e também que serve como encaixe do tubo de 50. Vamos usar o pedaço de metalão de 17 centímetros, de 40 por 60. Aí tem que fazer uma marcação de 2,5 centímetros de um lado e do outro da parte mais larga, da parte de 60, para poder encaixar o tubo, encaixar metade do tubo de 50. Aqui a gente vai posicionar metade do tubo no metalon, marcar com o lápis. Marca de um lado e do outro, respeitando a marcação de 2,5 centímetros. Depois de marcado de um lado e do outro, perceba que fica mais ou menos uma meia lua. Aí a gente vai só remover essa parte aí que foi marcada. Para remover essa parte aí que a gente marcou, a gente vai utilizar a lixadeira com disco de corte. Para fazer o corte aqui, sempre respeitando a marcação, jamais ultrapasse a marcação, para ficar um acabamento 100%. É só fazer os cortes, aí já vai tirando e fazendo o acabamento, respeitando a marcação.
Veja como ficou o acabamento. Encaixa perfeitamente o tubo de 50 de um lado e do outro. Tem que ficar dessa forma, bem centralizado. Essa é a parte mais importante do fogão, que faz com que ele funcione 100%. A parte da montagem do fogão já está toda terminada. Toda a solda já está feita. O próximo passo agora é fazer a pintura.